para todas, para todos. Estamos de volta mais uma vez. Nossa live aqui de toda quinta-feira. Graças a Deus, Deus nos concedeu mais uma oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês. Quero dar aí boas-vindas para todo mundo que vai participar com a gente aqui. Rogéria já entrou aí, a paz do Senhor, Rogéria, Mocione também. Hoje a Mocione não vai dormir não, né, Mocione? Mocione falou comigo que a outra live ela capotou, dormiu, não conseguiu assistir a live ao vivo, mas hoje ela conseguiu estar aqui, ó. Glória a Deus pela vida de vocês. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem feito tantas coisas boas, coisas maravilhosas. Hoje eu pensei que eu não ia conseguir entrar aqui, mas consegui, porque tanta coisa, parece tanta coisa, mas o Senhor, Ele quer ver também o nosso propósito, né? Quando a gente firma um propósito com o Senhor, Ele quer ver se realmente a gente vai ficar, né? O Senhor colocou aí, graças a Deus, hoje eu estou aqui. Gente, hoje nós temos, assim, um capítulo, assim, abençoado para conversar, que é o capítulo 31 de Gênesis. Você que não está nos acompanhando todas as quintas aqui, né? A gente quer passar para você que a gente está estudando o livro de Gênesis. Eu acho que eu vou até o final do ano com esse livro, hein, gente? Livro de Gênesis, ele vai até o capítulo 50. Nós já estamos no capítulo 31. Toda quinta-feira a gente estuda um capítulo. Vou ver se agora eu consigo estudar 2 capítulos nas quintas para ver se a gente consegue terminar logo o livro de Gênesis. Mas a gente tem aprendido muito nesse livro. Nós vamos continuar aqui a saga de Jacó, né? A vida de Jacó tem muitos ensinamentos para nos passar, né? E eu confesso para vocês, gente, que eu já tinha lido o livro de Gênesis. Não é a primeira vez que eu leio o livro de Gênesis, mas agora ponderadamente, devagar, sabe? Eu tenho aprendido muito nesse livro. O Senhor tem realmente me abençoado bastante. E aí eu quero dividir com vocês esse capítulo, quero que você abra a sua Bíblia aí, vamos logo entrar para a gente poder aproveitar bastante aí dessa lição. O teólogo James Montgomery Boyce diz que a riqueza de Jacó decorreu de 3 princípios que ele seguiu. 3 princípios que ele seguiu. Eu não gosto muito de falar, assim, a gente é muito mal compreendido, mal entendido. Não eu, porque eu sempre fui uma pessoa muito clara e transparente em relação à prosperidade. Eu não sou aquela pessoa que fica pregando sobre prosperidade o tempo todo. Claro que não. Mas dentro da vida de Jacó, nós tiramos várias lições aqui em relação à prosperidade. Muita gente só vê a prosperidade como dinheiro, as pessoas têm muitas dúvidas, vamos dizer assim, né? As pessoas pensam muita coisa em relação à prosperidade que não é verdade. Mas hoje estou falando de prosperidade, quinta-feira falei e dessa vez também estou falando, não friamente, mas dentro do contexto da vida de uma pessoa. Jacó não tinha ganância pela riqueza. Então, essa foi uma das características, uma das coisas que a gente pode observar na vida de Jacó. Por que Jacó foi tão abençoado financeiramente? Uma pessoa que chegou na casa do seu sogro sem nada, né? Chegou de mãos vazias e sai da casa do seu sogro. Hoje nós vamos estudar justamente o capítulo 31. Assim, ele sai riquíssimo. Então a gente começa a entender muitas coisas na vida de Jacó. Uma das coisas que eu pude observar aqui na vida dele é que Jacó não era uma pessoa gananciosa por riqueza. Jacó entendia a riqueza, a prosperidade de outras maneiras, não da maneira que a gente enxerga hoje. Jacó não tinha ganância pela riqueza. Se você vê aí no capítulo 30, versículo 25 e versículo 26, abre aí sua Bíblia, gente. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Então, a primeira proposta que Jacó faz, né, é sair da casa de Labão com as mulheres e os filhos dele. Aqui ele não fala
em riqueza, em coisas que ele adquiriu ali. Ele fala somente que quer sair. Mas Labão faz um novo pacto com José. Depois que ele paga a dívida, né, de Raquel e de Léia, que ele teve que trabalhar 7 anos, depois mais 7 anos, ele quer ir embora, ele quer ir para casa dele, né, sem nada. Ele já pagou o que ele devia e queria voltar. Mas aí Labão faz um novo pacto com Jacó, né? Acorda um salário com ele e pede para que ele fique. Então, Jacó, ele não tinha ganância pela riqueza. Então, isso foi um fato que fez com que Jacó prosperasse. Quanto mais se corre atrás de riqueza, a pessoa vai ficar nessa corrida o tempo todo, né? E a pessoa entende que riqueza é só dinheiro e não é. Né? E Jacó não tinha isso. Jacó colocou o trabalho antes do lazer. Foi uma coisa também que eu observei muito na vida de Jacó. Hoje as pessoas, não generalizando, claro que eu não gosto de fazer generalizações, mas muitas pessoas hoje, elas trocam. Elas querem o prazer primeiro, depois o trabalho. Né? Hoje a gente está vivendo uma geração, a geração do entretenimento, né? A geração que quer se divertir o tempo todo, quer se distrair o tempo todo. Isso é um perigo. Jacó, ele nos ensina que o trabalho vem antes do lazer. Por isso Jacó foi um homem tão abençoado. Jacó, ele trabalhou arduamente ali na casa do seu sogro, né? Ele trabalhou fielmente, né? Como empregado. Jacó foi um ótimo empregado, porque ele sempre colocou o trabalho antes do lazer. E hoje nós podemos trazer isso para a nossa vida. Eu sempre digo o seguinte: o entretenimento demais, ele estraga propósito. Ele arruina propósito. Então nós temos que ter equilíbrio na nossa vida. A Telê Entrelaçadas também entrou aí, a parte do Senhor. Moniquinha entrou aí também, a parte do Senhor. Sejam bem-vindas aqui na nossa live. Jacó também colocou a fé dele antes da preocupação. Isso é muito importante. Eu estou dizendo aqui alguns princípios da riqueza de Jacó. Primeiro princípio, ele não tinha ganância pela riqueza. Segundo princípio, Jacó colocou o trabalho antes do lazer. Terceiro princípio, Jacó colocou a fé antes da preocupação, antes da ansiedade. Ele confiou em Deus, que Deus ia ser próspero na vida dele. Isso é muito interessante, gente. Também, capítulo 30, versículo 33, vamos ler, gente. Acompanhe na sua Bíblia, para você entender. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse for achado comigo, será tido por furtado. Quer dizer, foi o acordo que ele fez ali do salário dele. Então, mesmo Jacó sabendo que as ovelhas, né, as brancas geravam mais, né, vamos dizer assim, que ovelha salpicada e malhada gerava pouco, né? Eram poucas as ovelhas assim, a maioria era aquelas ovelhas branquinhas mesmo. Mas o salário de Jacó foi acertado dessas que geravam aparentemente pouco. Sabe por que ele não se importou? Porque ele sabia que a prosperidade dele vinha de Deus. E Jacó colocou a sua fé em Deus. Isso é muito interessante. Porque se a gente ficar olhando o tempo todo circunstâncias, se a gente ficar olhando o tempo todo crises, nós não vamos prosperar nunca. Sabe por quê? Porque sempre vai ter algo para abalar a nossa fé. Jacó, mesmo num ambiente, né, numa casa que não era dele, trabalhando, ele confiou em Deus. Ele colocou a sua fé antes da sua preocupação. Por isso Jacó foi tão abençoado. Eliette Nunes também entrou aí. A paz do Senhor, Eliette, seja bem-vinda. Então, nesse texto aqui de Gênesis 30, hoje a gente vai falar sobre Gênesis 31, mas eu tenho que falar um pouquinho sobre Gênesis 30 ainda. A gente vê aqui que Jacó lançou mão de um truque. Gente, eu não vou ler cada parte, mas com certeza você já leu esse capítulo aqui de Jacó, né, de capítulo 30. O que Jacó faz? Ele usa um truque antigo, muito utilizado no mundo antigo, na criação de gado. Isso aqui é uma curiosidade aí do texto, tá, gente? 3 árvores eram fundamentais no mundo antigo. E ele lançou mão dessas 3 árvores. Eu não estou dizendo que isso funcionava ou não. Estou dizendo que ele usou. Jacó fez isso. E no mundo antigo, eles faziam isso também. O álamo, a aveleira e o plátano.
essas 3 plantas, elas continham substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas tinham um efeito de apressar o início do ciclo do cio dos animais. Olha só que interessante. E assim, essas 3 plantas, elas colaboravam na prontidão dos animais para a cópula, né? Para terem relações, vamos dizer assim, os animais, né? Essas 3 plantas modificavam um pouco ali o cio, né? Eles entravam mais cedo no cio, tinham mais disposição. Eram plantas que já eram usadas no mundo antigo. E Jacó lança a mão dessas 3 plantas, que é o álamo, a aveleira e o plátano, né? E ele faz ali, né, aquele truque que você vê, que ele faz aquelas risquinhas, né, na planta, no galho da planta, coloca ali diante das ovelhas, para que as ovelhas gerem, né, olhando, observando aquelas listrinhas, aquelas risquinhas na planta. Eles acreditavam que dentro de um ambiente visual propício, as ovelhas iam produzir salpicadas e malhadas, né? Porque era o salário dele. Todas as ovelhas que nascessem assim, era o salário de Jacó. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, eu só estou dando uma curiosidade para você. Aí você pode dizer assim, foi por isso que elas começaram a gerar ovelhas desse tipo para ser o salário de Jacó, e foi isso aí que fez as ovelhas gerarem? Eu não posso dizer isso. O próprio Jacó, ele sabia que era Deus que o abençoava, mas ele resolveu fazer alguma coisa, né? Jacó foi aquela pessoa que ele começou a ver que a vida dele estava parada, que ele precisava agora tomar conta da vida dele, porque ele trabalhou muito tempo pelo sogro e agora ele estava trabalhando para si próprio também, né? Ele estava recebendo agora um salário. Ele trabalhou 14 anos para Labão. Nesse momento aqui, ele começa a trabalhar com um salário para ele. Então ele acha, né, ele entende que fazendo isso, ele seria abençoado, que suas ovelhas gerariam ovelhas malhadas, salpicadas, né? Ele pensou desse jeito e resolveu fazer alguma coisa. Aí em Gênesis 30, versículo 23, gente, não sai daí, tem muita lição abençoada pra gente hoje, hein? Muita mesmo. Tá dizendo assim, olha o que ele falou. Isso aqui eu já li para vocês, né? O versículo 31, versículo 5, diz assim, deixa eu ler aqui, deixa eu só o versículo. E lhes disse, vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Jacó percebeu que a cara de Labão, o rosto de Labão, já não era a mesma coisa. Por quê? Porque a partir do momento que Jacó começou a trabalhar com um salário para ele, Deus começa a abençoar Jacó. Então Jacó sabe muito bem que Deus estava com ele. Gente, quando a gente sabe que Deus está conosco, a gente tem uma nova visão das coisas. Nós não somos guiados por circunstâncias, ou por coisas que acontecem, ou porque alguém tá com a cara assim pra gente, com a cara assado pra gente. Quando a gente tem noção, né? Quando a gente tem a certeza que Deus está trabalhando por nós, a gente tem posturas diferentes. Então, Jacó, ele começa a ter uma mudança, ele começa a pensar coisas diferentes, as coisas começam a acontecer na vida dele. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tudo que você viveu até hoje, até aqui, se transformou em combustível para a sua próxima fase. Isso aconteceu com Jacó. E eu digo isso para você também que está aqui nessa live agora comigo. Tudo que você viveu até agora vai ser combustível para a sua próxima fase. Jacó estava entrando numa nova fase. Jacó estava entrando numa nova fase. E no capítulo 31, que é o capítulo de hoje, Jacó toma uma decisão. Jacó toma uma decisão. Qual a decisão que Jacó toma? Eu vou sair da casa de Labão, eu vou sair da casa do meu sogro e eu vou voltar para a casa dos meus pais. Eu vou voltar para a casa dos meus pais. Capítulo 31 que a gente vai estudar agora, vamos entrar nele agora, a gente vai entender
Por que Jacó toma a decisão de voltar para casa? E dentro da decisão de Jacó, nós vamos aprender muita coisa para a nossa vida também. Porque a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem instrumentos para nos abençoar. A palavra de Deus, ela tem chaves que podem mudar a nossa vida de estação, podem mudar a nossa vida de fase. Eu tenho vivido isso na minha vida, gente, dia após dia. Dia após dia eu tenho vivido isso na minha vida. Eu sou uma pessoa que, se eu pudesse, eu ficava com a cara na Bíblia o dia inteiro. Eu não posso fazer isso ainda, né? Eu trabalho, tenho minhas responsabilidades, mas todo o tempo disponível que eu tenho, eu estou debruçada sobre a palavra de Deus. Porque é uma fonte que me alimenta minha alma, alimenta meu espírito. É uma fonte de sabedoria para mim tomar decisões, para mim dar passos na minha vida. Então, quando eu leio esses textos e a gente começa a aprofundar nesses textos, a gente vê quanto Deus tem para falar conosco. Então, por que Jacó decide voltar para casa? Capítulo 31, vamos ler alguns versículozinhos aí no início, capítulo 31. Na minha Bíblia diz assim: Jacó retorna à terra de seus pais. Né? Lá, a epígrafe lá em cima. Não sei como está na sua Bíblia. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda a sua riqueza. Olha o que os cunhados de Jacó falavam pelas costas dele. Olha o que os cunhados dele falavam dele. Jacó, por sua vez, também reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. Por que não era favorável como anteriormente? Porque em 14 anos, Jacó trabalhou de graça praticamente. Porque ele cobrou um preço exorbitante pela mão de Raquel. Enganou Jacó, né, dando Lia na noite de núpcias. E depois ele falou assim: não, você pode ficar com a Lia, eu vou te dar a Raquel, mas você vai trabalhar mais 7 anos. A cobrança, porque ele não tinha como dar o dote, a cobrança de Labão foi exorbitante. Enquanto Jacó estava trabalhando ali praticamente de graça para ele, estava tudo bem. Mas depois que Jacó quis ir embora, ele quis que Jacó continuasse na casa dele, porque ele estava sendo abençoado também pela vida de Jacó, né? Jacó era um ótimo funcionário, um ótimo empregado. Era da família, não ia passar ele para trás, não ia traí-lo. Então, enquanto ele estava trabalhando de graça, estava legal. Mas depois que o salário dele foi acertado, ele já mudou o rosto para com Jacó. É o que você está lendo aí na sua Bíblia. E aí, no versículo 3, presta atenção, gente. Disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, presta bem atenção. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Presta bem atenção. Dentro do contexto de vida de Jacó, que não estava fácil, Deus fala com ele. É o próprio Deus que fala com Jacó. Jacó, torna a terra dos seus pais. Teu tempo aqui acabou. Teu tempo aqui acabou. Você deve voltar. E aí, vamos continuar lendo aqui para a gente poder entender. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia do campo. Olha só que interessante. Aqui Jacó não é aquele homem que é mais manipulado pelas mulheres. No início da vida de Jacó, ele é muito manipulado, né? Por Raquel, por Lia. Você vê aqui uma outra postura na vida de Jacó. Jacó aqui manda chamar Raquel, manda chamar Lia, né? Para junto do seu rebanho. E tem uma conversa com as duas mulheres dele. Fala assim: olha, vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável, como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido ao vosso pai. Mas o vosso pai me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Olha aí, gente, 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizessem mal nenhum. Se ele dizia que os salpicados, né, as ovelhas salpicadas eram o meu salário, então os rebanhos só davam salpicados. Quando ele dizia que os listados serão teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado do vosso pai e deu a mim. Olha só, interessante.
Pois, chegando o tempo em que o rebanho concebia, vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonhos, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. E ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está fazendo. Então, Deus intervia o tempo todo na vida de Jacó. Isso aqui eu acho muito interessante. Porque se você lembra, quando Jacó sai da casa do seu pai, né, que ele tem aquele sonho, que ele deita naquela pedra, que ele vê aquela escada, e ele vê anjos subindo e descendo, não sei se você lembra desse texto, que a gente já passou por ele faz um pacto com Deus. Ele faz um acordo com Deus, ele tem uma conversa com Deus. Ele fala, Senhor, se tu me abençoar, se tu me der pão para comer, roupa para vestir, né? E eu voltar em paz para a casa dos meus pais, tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Ele faz um pacto com o Senhor. Ali ele tem uma experiência com o Deus do seu pai, o Deus do seu avô, do seu pai Isaac e do seu avô Abraão. Então, Deus intervém o tempo todo na vida de Jacó. Eu não sei você, mas eu já tive muita experiência em relação a isso. Eu já tive experiência em relação a isso, assim, no meu trabalho, quando, assim que entrei de turmas difíceis que recebi, e o Senhor me abençoou ali, né? Assim, são várias experiências que quando você tem um pacto com Deus, quando você tem uma aliança com Deus, isso tudo fica muito diferente. Então você vê aqui, gente, vamos voltar aqui, 4 motivos que levaram Jacó a sair da casa do seu sogro. E aí vem os ensinamentos, muito importantes para a nossa vida hoje. Primeiro foi a acusação leviana dos cunhados. Os cunhados falaram assim, olha, lá no capítulo 31, olha, Jacó se apossou de tudo que é do nosso pai. Isso aqui era uma mentira. Mas os cunhados, né, os filhos de Labão, falavam assim de Jacó. Esse homem aí se apossou de tudo que era do meu pai. Não, se apossou não. Ele trabalhou 14 anos e depois trabalhou por um salário acordado com o próprio Labão, mas o Senhor abençoava Jacó. Então, na realidade, quando os cunhados dele estavam falando assim para ele, olha, esse homem aí tirou tudo que era do meu pai, né? Na realidade, isso manifestou o que estava no coração desses cunhados, que era o quê? Inveja. A inveja estava ali brotando no coração dos cunhados de Jacó, dos filhos de Labão. Eles identificaram que o Senhor abençoava Jacó e que Jacó ele estava crescendo, ele estava prosperando ali, porque mesmo sendo enganado por Labão, que era o seu sogro, mesmo tendo o salário mudado 10 vezes, eu não estou dizendo que ele mudou o salário uma vez, ele mudou 10 vezes, mesmo assim o Senhor abençoou Jacó. A gente vê aqui que Labão, na realidade, ele trapaceava Jacó, ele enganava Jacó, mas o Senhor, ele despojou Labão. O Senhor tirou tudo que era de Labão e colocou na mão de Jacó. Porque Deus pode fazer isso, né? Quando o manto de favor dele cobre uma pessoa, não tem, gente, não tem quem lute, não tem quem lute. A pessoa até tenta, mas não consegue. Então, foi exatamente isso que estava acontecendo ali com o Jacó, ali dentro da casa do seu sogro. Quando ele olhava para a cara do seu sogro, o semblante dele já não era favorável a ele, era desfavorável. Então, isso aí rompe a comunhão dentro daquela casa, né? Esse fato de Deus estar abençoando Jacó, mesmo Labão tentando enganar ele, né? Isso rompe a comunhão, isso tira a espontaneidade daquele lar e isso acaba com o diálogo. Labão não tinha conversa mais com Jacó, o semblante dele já era irado, já era totalmente desfavorável. E aí, por causa da ordem de Deus, dentro desse contexto todo difícil, em que os cunhados falavam mal dele, em que o sogro não olhava para ele como olhava antigamente, dentro desse cenário, Deus aparece a Jacó. E Deus fala assim, olha, Jacó, está na hora de voltar para casa. Está na hora de você voltar para a terra dos seus pais. Interessante, gente, quando a gente estuda a história de Jacó, é que Deus, em todos os momentos de crise de Jacó, Deus falou com ele.
Se você vem acompanhando essas lives aqui toda quinta-feira, você tem percebido isso. Todos os momentos decisivos, todos os momentos de crise de Jacó, Deus fala com ele. Quando ele sai de casa, Deus fala com ele. Quando ele volta para casa aqui no capítulo 31, Deus fala com ele. Quando ele se encontra com Esaú, seu irmão, nós vamos passar por essa live ainda, Deus fala com ele. Quando ele visita Betel, que é a casa de Deus, né? Deus fala com ele. Quando Jacó, já velho, se muda para o Egito, que ele descobre que José não está morto, né? Bem lá para frente, né, gente? Deus fala com ele também. Então, Jacó nunca esteve sozinho na vida dele. Em todos os momentos de crise de Jacó, Deus estava com Jacó, falando com Jacó. Isso eu aprendi para mim. Eu posso ter pessoas olhando para mim de cara feia, eu posso ter pessoas desfavoráveis, né? Falando mal de mim, como Jacó teve aqui os cunhados falando mal dele. Eu posso estar num contexto totalmente desfavorável, mas eu não posso estar longe de Deus. Eu não posso ficar sem a voz de Deus, sem o comando de Deus para minha vida. Nós não podemos. Então, é uma coisa que eu aprendo aqui com Jacó. Essa oração eu faço: Senhor, não me deixa sozinha em nenhum momento da minha vida. Fala comigo, mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de bifurcação, né? Onde a pessoa fala aí que passa pelo funil, né, gente? Mesmo naquele momento de aperto, naquele momento de crise mesmo, nós não podemos ficar sem a presença do Senhor. Jacó, ele contava com essa presença. Todos os momentos difíceis de Jacó, Deus estava ali falando com ele, né, orientando ele o que fazer. E nesse momento de crise não foi diferente. Deus aparece a Jacó e fala: volta para sua casa, tá no momento de voltar. E aí, ele, quando foi conversar com as suas mulheres, que era Raquel e Lia, interessante, gente, que elas disseram a mesma coisa. Elas concordaram com Jacó. Realmente está na hora da gente sair da casa do nosso pai, né? As duas, mesmo tendo aquela rivalidade entre as duas, né, em relação a Jacó, nesse tempo aqui elas já estavam mais maduras em relação a muita coisa, e elas concordam. Por quê? Porque as mulheres de Jacó sabiam, na realidade eram duas irmãs, né, Raquel e Lia, elas sabiam que o pai foi injusto com Jacó. Elas tinham essa noção. Elas tinham essa noção que Labão tinha sido injusto com Jacó e tinha sido injusto com elas também. Por quê? Porque Labão, na realidade, vendeu as filhas. Ele vendeu as filhas. E aquilo que Jacó pagou por elas, né, não veio para a mão delas. Não veio para a mão delas, né, que seria o dote delas. Não veio para a mão delas, elas não viram. E aí, elas se consideravam não filhas de Labão, elas se consideravam estrangeiras, né? Por quê? Porque elas não tinham nada ali, apesar de serem filhas de Labão. Jacó trabalhou 14 anos por elas e elas não viram nada desse trabalho que Jacó pagou por elas. Então, elas sabiam que ali os filhos dela não teriam futuro. Elas sabiam disso, elas tinham essa noção. E as duas tinham esse ressentimento do pai, né? Elas foram mulheres ressentidas, porque elas foram usadas, na realidade, pelo pai, né? Quando Jacó, apaixonado por Raquel, recebe Lia na noite de núpcias. Então elas se sentiram humilhadas, elas se sentiram passadas para trás, né, pelo pai. E elas não podiam fazer nada, porque ele era autoridade dentro de casa. Então esse preço exorbitante que Jacó pagou, né, por elas, fizeram as duas amarem Jacó, porque elas tinham noção de quanto ele trabalhou por elas. Elas tinham essa noção, né? Então, elas amavam Jacó. Tanto Raquel amava, quanto Lia amava. Porque viu em Jacó um homem íntegro, um homem justo, um homem trabalhador, que trabalhou 14 anos pelas duas. Então, as duas tinham um amor muito grande por Jacó. E elas, no fundo, estavam ressentidas com o pai. Então, nesse momento onde estava tudo em crise, né? Os cunhados falando mal dele, Labão com a cara feia para ele, as mulheres concordaram
com a saída dele para casa. E aí acontece um fato aqui muito interessante, gente. Se você ler o capítulo 31, eu não vou ficar lendo o capítulo, gente, pra gente ganhar tempo. Mas Jacó, ele sai de uma maneira clandestina. Ele sai clandestinamente. Ele sai quando Labão não está em casa. Labão estava tosqueando as ovelhas, né, longe de casa, e Jacó aproveita esse momento de ausência de Labão e ele foge, literalmente, ele foge de maneira prudente. Labão estava tosqueando as suas ovelhas, né, há 3 dias de viagem. Então, o que Jacó faz? Ele aproveita e foge, sem avisar, porque ele imaginava o seguinte: se eu avisar, eu não vou poder sair daqui. Labão vai me segurar aqui e eu não vou poder sair. Então ele esperou um momento que Labão não estava 3 dias de viagem distante de casa, e pegou as suas mulheres, pegou os seus filhos, pegou os seus rebanhos, tudo que era dele, tudo que pertencia a ele, e fugiu. Com as mulheres, com os filhos, fugiu. Na fuga, ele levou tudo, ele não deixou nada. Ele levou Raquel, ele levou Lia, ele levou seus filhos, ele levou seus bens, e ele começou a fazer a viagem de volta para casa dos seus pais. Gente, o que acontece aqui é surreal, né? Vou fazer igual a minha amiga Lídia Cabral fala. Surreal. O que acontece aqui foi surreal, porque Labão vai atrás de Jacó, gente. Labão vai atrás de Jacó. Preste atenção nisso. Labão vai atrás de Jacó numa perseguição que durou 7 dias. Quando ele chega em casa, ele vê que Jacó não está em casa, que as 2 filhas não estão em casa, que os netos não estão em casa, que os rebanhos de Jacó não estão em casa. Ele simplesmente fica revoltado. Ele fica revoltado. E mais, nessa fuga, Raquel rouba os ídolos dele. Os ídolos que Labão tinha, os ídolos de casa, ela rouba e leva com ela. Jacó não sabia disso, mas ela pega os ídolos e leva. Depois a gente vai explicar por que ela fez isso. Então, com o propósito de trazer Jacó de volta para o trabalho escravo, que na realidade era um trabalho escravo, né? Ele vai atrás de Jacó numa viagem que dura 7 dias, e ele alcança Jacó nas montanhas de Gileade. Ele alcança Jacó, gente. Ele consegue alcançar Jacó. Contudo, de noite, antes que ele chegue perto de Jacó, Deus vem a Labão em sonho. Olha, gente, como que Deus ele faz as coisas. Deus vem a Labão em sonho. Labão, que era arameu, né? Deus vem a ele em sonho. Se você quiser ler isso, tá aqui em Gênesis 31, versículo 24. E Deus freia a fúria de Labão no caminho. Versículo 24 diz assim, ó. Vamos ler aí para você entender. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Deus deu um aviso para Labão. Cuidado com aquilo que você vai falar para Jacó. Cuidado. Cuidado com aquilo que você vai falar para Jacó. Isso é amor, né, gente? Como Deus amava Jacó. Deus interveio na situação, porque ele conseguiu chegar em Jacó, mas Deus fala com ele durante a noite. E aí, me pergunte, olha, quero assim agradecer aí a presença de todo mundo que está aqui com a gente agora, tá? Me pergunte agora, por que Labão vai atrás de Jacó? Parece óbvio, né? Parece óbvio, e é um pouco óbvio. Por que Labão vai atrás de Jacó? 3 causas. Vou te dar 3 causas por que Labão vai atrás de Jacó. Primeiro foi a causa material. Acabou a fonte de riqueza de Labão, gente. Acabou a fonte de riqueza de Labão. Labão foi muito abençoado porque Jacó estava dentro da casa dele. Quando ele percebe que Jacó não está mais ali, né? Apesar dele ter enganado Jacó, ter trocado o salário dele várias vezes, né? Apesar de Deus ter tirado as ovelhas de Labão e ter dado na mão de Jacó, mesmo assim Labão foi muito abençoado. Então, quando ele percebeu que a fonte secou, né? Que o seu melhor funcionário não estava em casa mais, ele foi atrás.
Ele foi atrás. Então, esse foi um dos motivos que fez com que Labão fosse atrás de Jacó. Esse foi um dos motivos. Segundo motivo foi o emocional. A partir daquele momento, quando Labão chega em casa, ele percebe que não tem mais as filhas, ele percebe que não tem mais os netos, ele percebe que não vai ter como conviver mais com as filhas nem com os netos, né? O que acontece com muita gente, né? Muitas vezes o ser humano, né? Acontece com o ser humano só valoriza quando ele perde. Quando a gente tem, às vezes a gente não valoriza, mas quando a gente perde, aí a gente vai valorizar. O ser humano é muito assim, né? E aí Labão se dá conta que não tem, né? A Monsione colocou aí que a casa caiu para ele, né? Labão viu que a casa caiu para ele. Realmente, Monsione, a casa caiu para Labão. E aí ele percebe que não vai ter mais as filhas, né? Que ele tratou de qualquer maneira, tratou como estrangeira, não tratou como filha, né? Ele percebe que não vai ter mais os netos para alegrar a vida dele, né? A Monsione colocou que a fonte de lucro criou asas, né? Realmente, né? Criou asas, acabou. Né? Ele não ia mais encher os bolsos, né, com um trabalho praticamente escravo de Jacó. E Labão percebe que ia perder materialmente e que ia perder emocionalmente. E ele, por incrível que pareça, também ia perder, né, na maneira religiosa. Por quê? Porque os deuses da casa dele foram roubados. A própria filha Raquel rouba os ídolos dele. Existe uma corrente teológica que diz que a pessoa que detinha os deuses da casa, né, os terafins que chamava, né, os terafins de casa, os ídolos de casa, era a pessoa que ia herdar os bens do dono da casa. Então Raquel, espertamente, sabendo que ia sair de casa, que ia para outro lugar, rouba os ídolos do pai, né, como uma maneira de garantir, porque aqueles ídolos eram passados de geração em geração, né, dentro da família. Então era uma forma de reconhecer aquela família. Então, mesmo ela longe, ela poderia provar que era filha de Labão, porque tinha os ídolos da casa, tá? Então, uma fonte teológica nos dá conta disso, nos diz isso. E Labão era um homem idólatra, ele confiava naqueles terafins, ele confiava naqueles deuses ali, né, da casa, e ele não queria ficar sem. Então ali no momento que ele chega em casa e ele percebe que Jacó não está, ele percebe que a sua fonte de lucro cessou, ele percebe que não vai ter mais o amparo emocional que as filhas poderiam dar para ele e os netos poderiam dar para ele, e ele percebe que foi roubado também nos seus terafins. Que além de valer dinheiro, aqueles ídolos, também era o nome da família, era uma forma de provar que você pertencia àquela família. E aí, quando chega perto de Jacó, Labão se faz de vítima. A realidade foi essa. Se você ler aqui o capítulo 31 de Gênesis, você vai perceber exatamente isso, que Labão segue no encalço de Jacó e quando chega, ele se faz de vítima. Ele oprimiu Jacó durante 20 anos e ainda se fez de vítima, né? O que ele fala ali para Jacó? Vou resumir aqui o texto, tá, gente? Que o texto é grande aqui de Gênesis 31. Ele acusa Jacó de ser irresponsável. Olha, você é um irresponsável. Vou parafrasear o que Labão disse para Jacó quando encontrou com ele. Você é um irresponsável, você sequestrou as minhas filhas. Ele diz que Jacó sequestrou as filhas e que levou as filhas cativas, levou as filhas à força. Gente, claro que não aconteceu isso. As filhas foram de bom grado com Jacó, né? Elas foram de boa com Jacó, elas também não queriam ficar na casa do pai. Mas ele acusa Jacó de ter sequestrado as filhas dele. Mas, Alessandra, está escrito isso aonde? A senhora está inventando isso? Não, aí em Gênesis 31, versículo 26, ele afirma categoricamente que Jacó praticamente forçou as filhas a saírem da casa dele. Então ele chega ali como vítima. Ele acusa Jacó de ter fugido de uma forma oculta. Ah, você fez isso pelas minhas costas. Você não me disse nada que ia sair. Você me impediu de eu fazer uma festa de despedida para as minhas filhas. Olha a hipocrisia de Labão. Versículo 27. Olha o que ele fala aí em Gênesis 31, versículo 27. Olha o que ele fala, gente. Presta atenção.
Você fugiu. Por que você fugiu ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cântico, com tamboril, com harpa? Em outras palavras, eu queria fazer uma festa de despedida para as minhas filhas, para você, para os meus netos. Você não me deu essa oportunidade. Você saiu sem me falar nada. Você foi insensato. Você não deu oportunidade de eu beijar as minhas filhas, de eu beijar os meus netos. Gente, ele falou isso. Não parece uma coisa assim, né? Surreal. Você não me permitiu beijar meus filhos e as minhas netas. Olha o que ele fala, gente. Olha o que ele fala. Em resumo, vamos resumir aqui. O que Labão não tinha feito em 20 anos de convivência com Jacó, com as filhas e com os netos, ele queria fazer no dia da despedida. Tá entendendo? Tá entendendo a coisa? Vamos dizer que... Será que você não conhece nenhum Labão, não? Por aí, não? Será que você não conhece nenhum Labão, não? Que é aquele cara que apronta todas, ou o cara ou a mulher, né, gente? Vamos, né? Que apronta todas e no final das contas quer fazer papel de vítima, né? Monsônio colocou aí, ó, ele enganou e diz que foi enganado, né? Realmente, ele enganou e diz que chega ali e faz papel de vítima. Você saiu sem me falar nada. Você sequestrou as minhas filhas. Você não deixou eu fazer uma festa de despedida. Você não deixou eu beijar minhas filhas, beijar os meus netos. Quer dizer, tudo que em 20 anos de convivência com Jacó e com as filhas e com os netos ele não fez. Você nunca viu aqui no texto bíblico relatando que Labão amava suas filhas, que Labão amava os seus netos. Você não vê isso no relato bíblico porque não existia isso. Na realidade, ele tratou as filhas como mercadoria. Como mercadoria. Elas se sentiram assim, como estrangeiras. Elas não se sentiam filhas de Labão. Né? Elas sentiram parte de um negócio que ele lucrou e lucrou muito, né? Porque enganou Jacó, aí deixou ele mais ali. Então, gente, preste atenção. Sempre vai ter esse tipo de pessoa. Os Labãos existem. Então, fique esperto em relação a Labão. Os Labãos estão por aí, né? São aquelas pessoas tóxicas, né? Que fazem mal mesmo pra gente. E nós temos que aprender com Jacó. Jacó, ele viu que não dava mais para ficar ali. Vivendo daquele ambiente, naquela situação. Tava tudo fechando ao redor de Jacó. E o próprio Deus entra em ação e diz: Jacó, tá na hora de você sair. Na realidade, Labão era um hipócrita, né? Ele explorou o genro, ele roubou as filhas e os netos, e agora quer passar a imagem de um pai maravilhoso, de um sogro maravilhoso, de um avô amável, né? Ele quer se fazer de vítima. Ele foi enganado por Jacó. Jacó não poderia ter feito isso. Na realidade, não era nem para ele ir atrás de Jacó. Quando ele chegou em casa e viu que Jacó não estava ali, não era nem para ele ir atrás. Primeiro que Jacó não era escravo dele. Jacó já tinha pago a dívida que tinha feito em relação a Raquel e a Lia. Jacó trabalhava para ele. E um trabalhador pode sair de casa. Ele não é obrigado a ficar no trabalho. Né? Convenhamos. Se eu estou num trabalho, se aquele trabalho não está me agradando, eu peço as minhas contas e saio. Não sou obrigado a ficar num trabalho. Então ele não era obrigado a ficar ali. Ele saiu quando Labão não estava em casa, porque ele queria justamente evitar esse tipo de coisa. Ele já conhecia Labão. Mas você vê que mesmo ele tentando evitar o problema foi atrás dele. Isso acontece, gente. Às vezes a gente tem noção, a gente já sabe em que ambiente a gente tá, em que terreno a gente tá, a gente já conhece as pessoas e a gente quer sair a francesa, a gente quer evitar o problema, mas não adianta, o problema vem atrás de você. O problema foi atrás de Jacó. E aí, gente, presta atenção. Quem leu Gênesis 31... vai corroborar com o que eu tô falando aqui, vai concordar com o que eu tô falando. O caldo entornou.
o caldo entornou ali, porque Jacó, ele sai daquela postura defensiva, né, que ele teve o tempo todo. Jacó sempre estava na defensiva, né? O Labão falava um negócio, ele aceitava. Labão fazia outro negócio, ele aceitava, né? Jacó, aquela pessoa pacífica, não, tudo bem. Você vai mudar meu salário de novo? Tudo bem. Você vai mudar de novo? Tudo bem. Eu tenho que trabalhar mais 7 anos? Tudo bem, né? Jacó sempre aquela política da boa vizinhança, né? Sempre na defensiva. Mas nesse momento aqui, gente, o caldo entornou. Se você ler o texto, você vai perceber que Jacó saiu da defensiva e partiu para o ataque. Ele coloca ali tudo para fora. Ele coloca ali os pingos nos is, né? E aí, olha o que ele fala aí. Olha o que ele fala aí. Respondeu Jacó, versículo 31. Porque tive medo. Por que você saiu? Ele falou, porque eu tive medo. Pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Jacó falou assim, olha, se eu fosse esperar você, eu tive medo que vocês pegassem minhas mulheres, que são suas filhas, e eu já paguei por elas. Aí, olha, não viva aquele com quem achares os teus deuses. Jacó falou assim, você acha que eu roubei seus ídolos, os ídolos da sua casa? Você acha isso? Então eu vou falar uma coisa para você. Se você achar os seus deuses aqui na minha casa, dentro da minha família aqui, com quem você achar, você pode matar. Mata a pessoa. Jacó não sabia que Raquel tinha pego os ídolos. E graças a Deus, ele não descobriu que Raquel pegou aqueles ídolos. Jacó estava tão assim revoltado, ele já estava tão enjoado de tudo aquilo que aconteceu, que falou, é isso que você quer? Você está achando que eu peguei os seus ídolos? Onde você achar os ídolos aqui, você mata a pessoa que pegou seus ídolos, porque eu tenho certeza que ninguém pegou nada. Então, assim, foi perigoso também, né? Vamos trazer para o nosso lado, gente. Não coloque as suas mãos no fogo por ninguém. Mesmo que você conheça a pessoa. Porque aqui nesse caso, né? Se Labão descobre realmente que alguém, que no caso foi a filha dele, tinha pego os ídolos, ele ia achar que foi Jacó que orientou a mulher a roubar os ídolos dele. Aqui, Jacó estava inocente. Jacó não sabia, tá? Que Raquel tinha furtado os ídolos dele. Então, olha aí, Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia, na das 2 servas, porém não achou. Olha só. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha pego os ídolos, colocou na sela do camelo, estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não achou nada. Então, disse ela a seu pai, não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Então ela disse para o pai, pai, eu não posso me levantar para te saudar, para falar com você, porque eu estou no meu momento, né, no meu ciclo menstrual. Ela, né, armou essa daí, né, gente? Ela colocou debaixo, ela sentou em cima daqueles ídolos, né, ali no camelo, e ela disse que não podia levantar porque ela estava menstruada, vamos dizer assim, né? E o pai acreditou nessa fala dela, né? Então, Jacó cirou. Depois que Labão procurou tudo e não achou, aí o caldo entornou. Aí que eu falo para você que o caldo entornou aqui no versículo 36. Jacó altercou com Labão e disse, qual é a minha transgressão? Me fala, o que eu fiz? Qual é o meu pecado? Porque você me perseguiu até aqui agora. Você mexeu em tudo que é meu, você palpou tudo, minha tenda, e você viu que não tem nada aqui. Aí Jacó derrama tudo que está no coração dele, né? 20 anos eu estive contigo, com as tuas ovelhas, com as tuas cabras. 20 anos eu não comi os carneiros dos teus rebanhos. Eu cuidava dos seus carneiros e eu não comi um carneiro seu. Olha, gente, Jacó falou assim, olha, eu nem te apresentei o que era despedaçado pelas férias, sofri o dano. Sabe o que quer dizer isso? Toda vez que uma besta fera comia uma ovelha, Jacó tinha que pagar. Toda vez que uma ovelha por acaso se perdesse, Jacó tinha que pagar. Tá entendendo? A situação aqui. E Jacó fala assim, ó, da maneira que eu andava, né, que eu tinha que tomar conta de dia e de noite dos teus rebanhos, eu estava consumido.
de dia, de noite, na geada, o sono me fugia dos olhos. Jacó está dizendo, eu trabalhei muito, 20 anos e permaneci na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, 6 anos eu te servi por causa do teu rebanho, 10 vezes você mudou o meu salário, e se não for a Deus... o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o meu Deus, se não for o meu Deus, eu ia sair da tua casa de mão vazia. Jacó entornou o caldo ali. Jacó, ele derramou, ele falou tudo. Tá entendendo? Você tá errado de ter vindo atrás de mim. Você ainda achou que eu roubei coisa sua para sair da sua casa. Então Jacó aqui, ele derramou o coração, né? Derramou, jogou tudo para fora, o caldo entornou ali mesmo, entendeu? E aí Jacó perdeu a paciência, porque paciência tem limite também, né, gente? Paciência também tem limite. Jacó perdeu a paciência ali, né? Mas é interessante, eu até escrevi aqui no meu papelzinho aqui para não esquecer, né, essa informação. Jacó perdeu a paciência com seu sogro, mas não a consciência de que Deus sempre esteve no controle da sua vida. Às vezes a gente perde a paciência com algumas situações, né? Viver não é fácil. Viver nessa terra não é fácil. Conviver não é fácil, né? As pessoas são diferentes, as pessoas, elas têm cada um o seu jeito, a sua personalidade. Também a gente não tem que ficar procurando perfeição, porque não existe perfeição nesse mundo, não existe perfeição, né? A gente tem que entender que as pessoas ferem, mas as pessoas também curam. Né? Às vezes fala assim, não quero conviver com pessoas. Muita gente fala isso, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os bichos. Gente, não vamos por esse lado, não. Porque se tem pessoas que ferem, tem pessoas que curam também. Se tem pessoas que te colocam para baixo, tem pessoas que te colocam para cima também. Então a gente tem que aprender a conviver. A gente identificar as pessoas, né? E saber conviver com as pessoas. Eu posso conviver com você... Com aquela pessoa ali eu não posso conviver muito, porque aquela pessoa tem uma personalidade muito diferente da minha, não vai dar certo. Então, é saber viver, né? Ter aquele critério, né? Ter sabedoria para conviver com as pessoas. Porque também você não é o rei da cocada preta, não. Nós não somos, né? Nós erramos também, nós falhamos também, né? Às vezes a gente só quer ver o outro, o erro do outro, que o outro errou, que o outro fez, mas nós também falhamos, nós erramos também. Então, assim, tem um livro assim que eu super indico para você que lida com pessoas, né? E eu lido com pessoas há muito tempo. Tanto na minha profissão, quanto na minha vocação, né? E aí a gente tem que aprender a conviver com as pessoas. Tem um livro do Thiago Brunet que eu gosto muito, que fala sobre essa questão de convivência com as pessoas, que é Especialista em Pessoas, o nome do livro. Especialista em Pessoas. É muito bom. Não sei se está aqui pertinho. Se estivesse aqui pertinho, eu ia até mostrar. Tá. Tem muito livro aqui para poder pegar agora, mas esse livro é excelente. E aí, gente, aqui na história, quando o Labão vê realmente que... né, que o caldo entornou, que Jacó não vai mais aturar todo aquele tipo de coisa, né? Labão faz uma aliança com Jacó, né? Uma aliança que era muito comum no tempo antigo, que um acordo, né? Que os dois iam se respeitar, né? Que não iam ter problemas entre os dois mais, né? E Labão, ele vê que realmente ali ele perdeu mesmo, que Jacó estava saindo mesmo da casa dele, estava voltando mesmo para a terra dos seus pais, né? E aí ele faz ali uma aliança com Jacó. A partir do versículo 43, já está falando dessa aliança. Eles ajuntam pedras ali, fazem um montão, comem uma refeição juntos, né? Que tudo isso era um ritual da aliança, né? E ele fala, não maltrata minhas filhas, não toma outras mulheres além delas, né? O Senhor é testemunho entre mim e ti. Faz todo aquele ritual ali, né? De aliança entre os dois. E aí Labão se levanta de madrugada, beija suas filhas, beija seus netos e volta para sua casa. E aí Jacó segue viagem, né? Resolve aquele problema ali, fecha aquele ciclo ali, né? E aí Jacó retorna para a sua casa. Então, o que a gente aprendeu hoje? Vamos fazer uma recapitulação aí, né, gente?
O que a gente aprendeu hoje aqui com essa história? Nesse capítulo aqui, capítulo 31 de Gênesis, com Jacó. O que a gente aprendeu? Que existe a hora de voltar. Muitas vezes nós teremos que voltar. Jacó precisava voltar para casa, porque ele deixou lá na casa dele um irmão magoado, né? Ele enganou o irmão quando saiu de casa, né? O clima não estava legal ali, né? A gente vai ver esse retorno dele para casa. Ele precisava resolver algumas coisas, tinham pontas soltas ali que ele precisava resolver, e o próprio Senhor falou que ele precisava voltar. Então, às vezes nós precisamos dar uma parada, né, na nossa vida e consertar coisas que precisam ser consertadas. Tem situações na nossa vida que a gente não vai avançar se a gente não resolver algumas pendências, algumas coisas que ficaram para trás. E Deus sabia que ele precisava resolver isso, né? Aqui é só a metade do caminho da vida de Jacó, né? A gente vai ver aqui no capítulo 32, ele retornando para casa, ele se reconciliando com seu irmão. Muitas lições abençoadas. Próxima live também tá incrível, não perca. Então a gente viu aí que Jacó teve que conviver com a inveja dos cunhados, teve que conviver com a ganância do seu sogro, né? Mas Jacó ele contava com a presença de Deus. E nós também contamos com a presença de Deus. Não importa a circunstância que você viva, a nossa vida aqui é uma jornada. Nós passamos por ciclos, nós passamos por fases, mas nós precisamos entender que em todas as fases, em todos os ciclos, o Senhor está conosco. O Senhor não perdeu o controle sobre a nossa vida. Então, aprendemos sabedoria com Jacó, né? A forma como Jacó sai. Pode ter sido um pouco de falta de fé em Deus, né? Saída clandestina. Mas no ambiente que ele estava vivendo, essa foi a melhor alternativa para ele. Sair quando Labão não estava em casa. Apesar disso, teve problema? Teve, porque Labão foi atrás dele, mas o Senhor interviu mais uma vez, falando com Labão à noite em sonho, dizendo, né, para que ele não falasse nem bem nem mal contra Jacó. Preste atenção, Deus é a nossa defesa. Deus é a nossa defesa. Creia nisso, Deus é a tua defesa. Tem coisas que nós não vamos poder fazer, só Deus pode esclarecer. Tem coisas que só Deus pode ir na casa da pessoa, no coração da pessoa, na mentalidade da pessoa para esclarecer. Tem coisas que eu não vou esclarecer sozinho, eu não vou fazer sozinho, né? Nesse período da vida de Jacó aqui, Deus teve que intervir, né? Deus interviu, Deus freou a ira de Labão, né? Deus fala com Labão, mesmo ele sendo idólatra, uma pessoa que não cria em Deus, ele foi freado por Deus. Então, confia que o Senhor está contigo. Confia que Deus, ele tem o controle da tua vida. Você não anda sozinho. Você não faz as coisas sozinho. Você não vive essa vida sozinho. Você precisa entender que Deus tem o controle da tua vida. E aí, a casa caiu para Labão, porque toda ação tem uma reação, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência. Labão enganou por muitos anos, né? Labão pisou na bola por muitos anos e chegou uma hora que a casa caiu, né? A gente tem que entender que na nossa vida nós temos também que dar conta das nossas decisões. Aquilo que a gente faz tem consequência. E aquilo que a gente não faz também tem uma consequência. Às vezes a pessoa só fala no que faz, né? Mas a omissão também gera consequência. Se Deus falou faz, faça. Se Deus falou volta, volta. Se Deus falou se conserta, se conserta. Se Deus falou assim, agora dá meia volta e vamos seguir para outro caminho, segue com Deus. A melhor alternativa é sempre Deus. A melhor alternativa é sempre o Senhor. E aí, nós vemos aqui, né, que Deus estava no controle da vida de Jacó. E Deus não perdeu o controle sobre a nossa vida. E capítulo 32 de Gênesis, o que vai falar, gente? Já quero falar um pouquinho do que eu vou comentar quinta-feira que vem, se Deus quiser. Olha o que diz o primeiro versículo do capítulo 32 de Gênesis. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Você já ouviu alguma mensagem, alguma pregação sobre esse versículo aqui? Gênesis 32, versículo 1. Você já ouviu alguma mensagem sobre isso? Jacó seguiu seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Qual mensagem você já ouviu sobre anjos de Deus indo encontrar com uma pessoa?
Semana que vem você vai falar, você vai ouvir um pouquinho sobre esse versículo. Um versículo tem muita coisa importante para Deus falar no nosso coração através desse versículo. Deus ainda visita com seus anjos? Deus ainda vai na casa de alguém? Entra no caminho de alguém? Deus ainda envia anjos no caminho de alguém? Deus enviou anjos aqui. Não foi um anjo só, não. A Bíblia fala que Deus enviou anjos no plural. Anjos de Deus foram ao encontro de Jacó. Por quê? Então, semana que vem, gente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de anjo do Senhor. Tem muita mística em relação a anjo do Senhor. Muita gente fala muita coisa que não é real. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Eu vou estar falando sobre categoria de anjos. Quem são os anjos? Por que eles se apresentam para algumas pessoas e para outras não? Que eles fazem? Qual o objetivo de um anjo vir na sua casa, ou entrar no seu caminho, ou ir ao seu encontro? Isso foi só para o Antigo Testamento, ou no Novo Testamento isso também pode acontecer? É uma realidade hoje, em 2022? Eu posso contar com anjos hoje, em 2022? Tudo isso nós vamos falar. Esse versículo aqui, eu vou começar a minha live semana que vem falando justamente sobre esse versículo, porque os anjos do Senhor saem ao encontro de Jacó, e Jacó, ele pronuncia uma coisa muito importante quando ele vê esses anjos vindo ao seu encontro. Ele diz o seguinte: esse é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Maanaim. Maanaim. Gente, vai ser bênção. Semana que vem, se Deus quiser, se o Senhor permitir, nós vamos comentar sobre isso. E logo após isso, o que acontece com Jacó? Jacó vai se reconciliar com o seu irmão. Então foi fundamental esses anjos virem ao encontro dele. Foi fundamental, né, essa intervenção divina na vida de Jacó para que ele resolvesse esse problema. Em algumas situações da nossa vida, o Senhor vai ter que realmente intervir de uma maneira forte. E eu aguardo a intervenção de Deus. Você aguarda a intervenção de Deus? Você crê na intervenção de Deus? Gente, quando Deus intervém, é maravilhoso. É surreal, né? Como a minha amiga Lídia fala, né? É surreal quando Deus intervém. Eu já tive alguns momentos na minha vida que o Senhor teve que intervir. Tem coisa que a gente não dá conta, mesmo que a gente tenha a sabedoria do céu, que a gente leia a palavra, que a gente conheça a Bíblia, tem coisa que a gente não pode fazer sozinho, e aí vem a intervenção de Deus. Jacó teve essa intervenção na vida dele, e eu vou comentar sobre isso semana que vem. Então, quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Rogéria tá falando aí que já tá ansiosa para saber. Vai ficar ansiosa até a semana que vem, Rogéria. Se Deus quiser, vai ser bênção, gente. Olha, eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que ainda estão aqui comigo agora nessa live, as pessoas que vão assistir essa live depois. Gente, toca nesse aviãozinho, envia essa live para alguém, porque a palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira e ela faz diferença na nossa vida. Amanhã nós vamos estar ali, se Deus quiser, na IMO 54, às 18h40, pessoal que está fazendo MCL, as novas alunas da turma de MCL, já estou dando um recadinho aqui, ó, amanhã, 18h40, se Deus quiser, vamos estar começando nossas 2 turmas, Design Interior e as 10 mulheres da Bíblia, vamos estar estudando ali. Então chega cedo, chega no horário, vai ser bênção. Daqui um tempo eu vou estar anunciando uma novidade na página do MCL, fiquem ligadas, sigam a nossa página do MCL, vamos ter novidade lá na página muito em breve para você que quer fazer um curso do MCL e não tem como ir na igreja. Nosso curso lá, ele é bem democrático, né? Ele não acontece toda sexta-feira, é sexta-feira sim, sexta-feira não, né? A gente faz assim para dar oportunidade para todo mundo estudar, mas existem pessoas que não conseguem estudar presencialmente. Nós vamos ter novidades aí, né? Talvez para o início do ano que vem nós vamos ter novidades aí na nossa página do MCL. As pessoas que querem estudar, né, fazer um livro, estudar um livro, aprender um livro, mas não tem a oportunidade de chegar ali na nossa igreja. Nós vamos abrir uma oportunidade para você que quer estudar com a gente, mesmo à distância. Vai ser bênção. Com certeza, tudo que o Senhor faz na nossa vida é bênção. Quero agradecer pela vida da Rogéria, da irmã Sion, o pessoal que está aqui comigo, Ateliê Entrelaçadas.
Quero até agradecer ao Ateliê Entrelaçadas, que é a minha amiga Moriza, uma artesã de mão cheia, gente. Ela fez o meu Príncipe da Água, maravilhoso, lindo. Mandou as fotos pra mim, eu já tô babando, doida pra ver meu Príncipe da Água. Semana que vem eu vou estar fazendo uma live, se eu não me engano, terça-feira, lá na minha página de literatura, sobre o livro Príncipe da Água, que é esse daqui, né? Pra quem não sabe, eu escrevi um livro infantil chamado Príncipe da Água, e a Moriza fez um personagem para mim maravilhoso. Então eu vou falar um pouquinho, né, fazer uma live especial só sobre esse livro na terça-feira lá na minha página de literatura, e vou mostrar o meu príncipe que ela fez. Tá lindo, gente, tá show. E é isso, gente, vamos avançar, vamos continuar aprendendo. A irmã Alciane falou que já viu, eu já coloquei lá pro pessoal ver. E aí depois, quem quiser, né, vai direto na Moriza, faz a sua encomenda, porque realmente muito talentosa. Ficou simplesmente lindo, maravilhoso meu personagem. E orem por mim, né? Tá para sair mais um livro meu infantil. A Rogéria colocou aí, ficou lindo mesmo. Realmente, Moriza tem muito talento. E vão orando, gente, vamos orando, porque Deus tem propósito, Deus tem coisas lindas para fazer na nossa vida. Essa semana eu li uma coisa muito interessante. Olha o que eu li essa semana. Às vezes você pergunta assim, Senhor, minha missão não vai acabar não? Minha missão acabou? Como saber se sua missão acabou? Você está vivo? Então tua missão não acabou. Enquanto você está vivo, tua missão não acabou. Então, presta bem atenção, Deus tem muita coisa para fazer em mim e através de mim. Deus tem muita coisa para fazer em você e através de você. Então, enquanto você está viva, respirando nessa terra, tua missão não acabou. Vamos avançar para nossa missão. Mesmo que as circunstâncias estejam desfavoráveis, avance. Mesmo que as coisas estejam não tão boas, continue avançando. Continue avançando. Mesmo, tem cunhado fazendo cara feia para você, igual o Jacó, né, teve os cunhados fazendo cara feia para ele. Avance. Mesmo tendo Labão enganando, né, te enganando, se fazendo de vítima, continua avançando. Nós não podemos parar. E se a gente precisar, Deus vai enviar anjos para intervir. Se Deus vê que a gente não dá conta, Ele envia pessoas, Ele envia anjos para intervir na nossa trajetória, na nossa jornada, no nosso caminho. Então confie, o Senhor não perdeu o controle sobre a tua vida. O Senhor não perdeu o controle sobre as nossas vidas. E tem muita vitória para a gente receber ainda. Mamarrom colocou aí, ó, diga ao povo que marche, né? Nós não conhecemos toque de retroceder, nós só conhecemos o toque de avançar. É pra frente, é pra cima, é governando sobre as nossas circunstâncias, é trazendo a atmosfera do céu pra nossa vida, é meditando dia e noite na palavra do Senhor, é trabalhando para Ele, é ganhando almas. Não vamos parar, vamos avançar, porque somos igreja do Senhor e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada, finalzinho de semana, né, gente? Amanhã já é sexta, né? Que dê um finalzinho de semana abençoado na presença de Deus e que os anjos do Senhor intervenham também na sua vida. Se precisar, pode contar com o Senhor, porque Ele não te desampara, Ele não te deixa. Até nos momentos de crise, o Senhor está conosco. Não vamos parar, não vamos desistir. Às vezes dá vontade de desistir, né? A gente fica meio assim, meio desanimado, meio caidinho. Mas não fica não. Ó, levanta, faz igual Deus falou com Elias, meu filho, levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. Tem muita jornada para tu caminhar ainda. Não tá na hora de parar, não. Tá na hora de avançar. Que Deus te abençoe. Beijo para todas. Beijo.